Boa noite. Boa noite, Lucas, Keila, José Flávio, Valdemir, Amanda, Wilson, Thaisa, Tatiane. Vamos chegando aí, pessoal. Melquisedeque, Frederico. Queridos, bom, não tem ninguém mais na sala de espera. Quero dar as boas-vindas para vocês. A gente encerrou a Semana do Saber Jurídico, né? Muitos de vocês participaram e tiveram uma grande participação. Tomara que tenha agregado para vocês. E hoje nós vamos continuar, então, aí na nossa querida matéria de sucessões de Direito Civil 6. Hoje é 8 de junho de 2020 e nós vamos falar sobre revogação do testamento. Qualquer dúvida, é a mesma prática de sempre. Por favor, mandar aí no bate-papo. Deixa eu silenciar o pessoal aqui. Pessoal, hoje nós vamos então falar sobre revogação do testamento. Testamento nós já estudamos, nós vimos que através do testamento o autor da herança pode dar um destino aos seus bens. Ele escolhe quem são os seus herdeiros, lembrando que para fazer testamento, o testador tem que ter capacidade para testar, ele tem que ter uma parte do patrimônio disponível para ele poder testar sobre essa parte, tendo em vista que se tiver herdeiros necessários, que são ascendentes, descendentes e cônjuges e companheiros, ele tem que separar a legítima, e essa legítima, que é a metade do seu patrimônio, tem que ficar ali guardadinha para sucessão legítima. E aquela parte que sobrou da ameação do cônjuge, da ameação do companheiro e da legítima dos herdeiros necessários, ele pode dispor sobre ela através de testamento. Só vai poder dispor sobre a totalidade dos seus bens aquele testador que não tem herdeiros necessários. Então, ele tem liberdade de dispor sobre a totalidade dos seus bens, porque ele não tem que reservar legítima para ninguém. Bom, a revogação do testamento, ela exige que você saiba sobre essas questões principiológicas do testamento, porque ela só pode ser feita mediante outro testamento. Um testamento só vai poder ser revogado mediante outro testamento. É por isso que, quando a gente for estudar aqui capacidade para revogar, enfim, nós vamos ver que a mesma 1969 ao 1962 do Código Civil. Certo? Então, hoje nós vamos ver o conceito de revogação, nós vamos ver a capacidade para revogar, quais são as modalidades de revogação. Nós também vamos ver o efeito, se é ex tunc ou se é ex nunc. Nós vamos ver sobre validade da revogação. Sobre a revogação da revogação, será que tem jeito de eu revogar a revogação? A gente vai ver isso hoje também. E também sobre as disposições testamentárias que são irrevogáveis. Não adianta fazer revogação, porque se tiver lá no testamento, não pode revogar. Tem algumas disposições que são assim consideradas irrevogáveis, certo? E como que é a ação para a gente questionar na justiça a validade dessa revogação.
Tá? Isso tudo a gente vai ver hoje. A matéria é bem simples, mas você precisa prestar bastante atenção. Tem uma gente na fila aqui para entrar. Deixa eu só permitir aqui. Queridos, então, continuando, então vamos começar, né? A gente viu o que nós vamos estudar hoje, os tópicos, e o primeiro dele é conceito de revogação. Bom, antes de falar sobre o conceito, quando a gente estudou sobre o testamento, vocês viram que o testamento, uma das características do testamento era que ele é um ato revogável. Nós vimos que o testamento é um ato revogável. A gente nem tinha estudado revogação. E nas características do testamento, nós já soubemos naquela época que o testamento é um ato revogável. Então, hoje, a gente vai estudar sobre essa possibilidade de se revogar esse testamento. Ou seja, o testador ele tem uma prerrogativa de desdizer-se, ou seja, se ele muda de ideia, ele pode simplesmente ir lá e modificar o seu testamento ou simplesmente cancelar, simplesmente revogar todas as disposições testamentárias que ele já tinha determinado no último testamento. Então, o testador mudou de ideia, enquanto ele tem capacidade para testar, ele pode revogar. Ele pode modificar o testamento, ele pode revogar o Antigo Testamento, ele pode revogar apenas parte das disposições testamentárias do Antigo Testamento com o Novo. Então, ele pode ter 2, 3, 4 testamentos valendo ao mesmo tempo, desde que um não contradiga o outro. As disposições testamentárias que não se contrariarem continuam tendo eficácia enquanto o legislador não determinar, através de outro testamento, que elas não têm mais eficácia. Tá? Então, o ato de revogar é simplesmente a manifestação de vontade do testador no sentido de não mais fazer valer as disposições testamentárias que um dia ele mesmo havia feito. E essa revogação sempre deverá ser mediante testamento. É só através de um novo testamento que o testador vai poder revogar o anterior, ou pelo menos parte do anterior. No artigo 1858 do Código Civil, 1858, diz: o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Da mesma forma que o testamento pode ser mudado, alterado, ele também poderá ser revogado. E no 1969, o legislador diz: o testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito, ou seja, as mesmas determinações, as mesmas solenidades. O que o legislador está falando lá no 1969? Que as mesmas solenidades para se fazer um testamento devem ser obedecidas para se fazer na revogação. Olha só, estão perguntando aí, a revogação tem que ser expressa? Então, vamos lá. É o próximo, a gente vai falar isso lá nas formas de revogação, mas não precisa necessariamente ser expressa, tá? Mas calma que a gente vai chegar lá. Qual que é o fundamento, qual que é o princípio que fundamenta a revogação? Todo direito que é tido como um ramo do direito privado, ele tem um princípio chamado autonomia da vontade. O testamento é um ato que, lógico, incide também normas cogentes, por exemplo, as solenidades. Se o testador não obedecer às solenidades descritas no Código Civil, o testamento vai ser inválido. Mas a vontade dele, o objeto que estiver sendo ali descrito no testamento, é um ato de direito privado, porque depende da vontade dele, depende da autonomia da vontade dele.
Então, é por isso que esse princípio, que é basilante o ato de revogar um testamento, porque vai depender apenas da vontade do testador. Da mesma forma que o testamento é personalíssimo, ou seja, apenas o autor da herança pode fazê-lo, a revogação também. Não pode ter interferência de terceiros, porque senão ela pode ser questionada na justiça quanto à sua validade. Essa revogação, ela pode ser total, ela pode ser parcial. Como que seria uma revogação total? O testador faz um testamento, e nesse testamento ele diz o seguinte, ele descreve o destino de todos os bens disponíveis, e ele muda tudo. Veja bem, ele não determinou ali, ele não precisa determinar que eu estou revogando o testamento antigo, ele não precisa. Basta que as novas disposições testamentárias contrariem a totalidade do testamento anterior. Então, por exemplo, se um legado que seria um bem específico, se aquela fazenda lá de Pirinópolis, no Antigo Testamento, teria ficado para o João, e no Novo Testamento o legislador diz que a fazenda de Pirinópolis vai para Maria, ele não precisou falar que ele estava revogando o Antigo Testamento. Por quê? Porque a disposição do Novo Testamento, a disposição testamentária do Novo Testamento, que dizia respeito ao bem fazenda de Pirinópolis, ela foi destinada para outra pessoa, ou seja, automaticamente, quando a nova disposição testamentária vai contra a disposição do Antigo Testamento, a nova revogou a antiga. Então, se o testamento antigo foi completamente revogado, seja porque o testador expressamente diz revogo completamente o Antigo Testamento, ou seja porque ele dispôs sobre o seu patrimônio disponível de forma diferente, essa revogação é chamada de total, tá? Porque ele revogou completamente o Antigo Testamento. Agora, se com o Novo Testamento o testador modificou apenas algumas cláusulas, algumas disposições testamentárias do Antigo Testamento, aquelas outras do Antigo Testamento que não contrariarem essas disposições do Novo Testamento vão continuar tendo validade, tá? Então, nós vamos ter aí 2 testamentos tendo validade. O que você tem que pensar é o seguinte, no Novo Testamento, as disposições do Novo Testamento estão de acordo com as do Antigo, ok, os 2 têm validade. As disposições do Novo Testamento contrariaram apenas uma disposição do Antigo, só aquela disposição que foi contrariada vai ser revogada. E as outras continuam tendo validade. Deixa eu aceitar o pessoal aqui que está na sala de espera. Ok, certo? Ok, então parcial revoga apenas parte do Antigo Testamento. Total revoga o Testamento inteiro. E tem uma chamada revogação nua. Sim, N de nada, UA. Revogação nua. Que é aquela onde o testador faz o testamento apenas para dizer revogo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, eu estou falando de Bíblia aqui não, gente. Revogo o testamento, o último testamento que eu fiz, né? Então, o pessoal que assiste essa aula no YouTube vai pensar que a pastora Lana está pregando para os alunos da Camburi. Vocês estão precisando de pregação, gente? Eu estou nessa pandemia, manda um pastor aqui para casa, bem bonito. Estou brincando. Olha só. Então, gente, essa chamada revogação nua é quando o testador faz um testamento apenas para dizer revogo o testamento que eu fiz lá naquela época, tá? O Antigo Testamento. Aí, para você lembrar, quando que só para você não... Porque a gente viu que tem
a revogação parcial, a revogação total e a chamada revogação nua, que é quando o testador não dispõe de nada, ele apenas fala que revoga o testamento. Lembra daquele filme, vocês já assistiram um filme que chama A Verdade Nua e Crua, que é um cara, um âncora de um programa, um jornal de fofoca, e ele diz que ele fala a verdade nua e crua. Por quê? Porque ele fala o que pensa, ele fala a verdade é dele, né? A verdade é dele, completamente machista, ogro, mas na cabeça dele é a verdade. Então ele fala, eu trago verdades, eu falo a verdade nua e crua. Por quê? Porque ele não faz um filtro ali, ético, moral, ele simplesmente fala o que vem à mente. Então, o testador, ele simplesmente fala, eu revogo o testamento. Ele não está preocupado de alguém que vai achar ruim, tal. Ele simplesmente fala, revoguei tudo. Ou seja, gente, se ele faz uma revogação nua, ele simplesmente faz o testamento e fala, revoguei o testamento, significa que todo o patrimônio dele vai ser dividido através da sucessão legítima. Não tem mais testamento, vai ter que obedecer à sucessão legítima, lá do 1829, que são as classes de herdeiros. Primeiro, descendente, na ausência de descendente, ascendente, na ausência de ascendente, cônjuge ou companheiro, na ausência destes, colaterais. Né? Então, quando o cara faz uma revogação nua, ele simplesmente faz um testamento dizendo, revoguei o testamento. Não esclarece nada. Verdade nua e crua. Pensa desse jeito. Chega com verdades. Verdade nua e crua, revogação nua, tá? Não vai me escrever revogação nua e crua, não. Pelo amor de Deus, só lembra da parte do revogação nua. Professora, em que artigo do Código Civil fala sobre essa questão da possibilidade de se revogar um testamento por partes, como se fosse o Jack Stripador, ou totalmente? Seja com novas disposições, seja com a revogação nua. Artigo 1970, parágrafo único do Código Civil, 1970. A revogação do testamento pode ser total ou parcial, parágrafo único. Se parcial, ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Tranquilinho. Ok. Capacidade para revogar. Gente, é a mesma para testar. Tem capacidade para revogar, quem tem capacidade para testar. Vamos lembrar onde que o legislador fala dos capazes para fazer testamento? Artigo 1860 do Código Civil. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único, podem testar os maiores de 16 anos. Ou seja, em outras palavras, com 16 anos, uma pessoa já pode testar, desde que ela tenha o seu pleno desenvolvimento mental, psicológico, cognitivo, certo? Nessas condições pode testar. Se o testador permanece com essas características cognitivas, no ato da revogação, tudo bem, a revogação é válida. Mas se ele já estiver sem capacidade, por exemplo, ele fez o testamento, estava na plena capacidade civil. Só que o dia que ele revogou, ele havia sido interditado. Imagine que aquela pessoa, sei lá, teve Alzheimer. Então, a família interditou. Eu quero revogar o testamento. Não quero que meus filhos herdem nada. Vou lá revogar. Sendo que filho nem precisa de testamento para herdar. Só, ele tem que ser declarado indigno, né, ou deserdado. Mas, enfim. Ele vai lá, revolta e quer revogar o testamento. Infelizmente, o vovô ou a vovó não vão poder revogar mais, porque perderam a capacidade para testar. Então, a capacidade para revogar é a mesma para testar.
perdeu capacidade para testar, perdeu capacidade para revogar testamento. Pronto, vamos para o próximo módulo aqui da aula. Modalidades de revogação. É a pergunta aí, deixa eu ver de quem. Da Keila. Keila, tá aí com a gente ainda? Olha aí, a Keila perguntou se a revogação tem que ser expressa. Ó, chegou o momento da sua pergunta. Aqui nas modalidades de revogação, nós vamos ver que a revogação pode ser expressa, sim, mas ela pode ser tácita e pode ser presumida. Então, não necessariamente ela precisa ser expressa. É uma das possibilidades, mas ela tem outras formas de acontecer. Por exemplo, como que é a revogação tácita? Lembra da revogação nua? Trago verdades, revogo o testamento. Expressamente, o testador fez o testamento e indicou que estava revogando aquele testamento. Expressa, revogação expressa. Agora, a revogação tácita, aquela onde não está expressa, mas dá a entender pelos atos do testador que ele revogou o Antigo Testamento. Como que seria isso? Ele dispõe sobre cláusulas que contrariam as cláusulas do outro testamento. Ou seja, ele não precisou expressar, estou revogando o testamento, o último testamento. Ele não precisou dizer isso, por quê? Porque subentende-se tacitamente que, com as novas disposições testamentárias desse testamento atual, como contrariam todas as disposições daquele último testamento, ou parte das disposições do antigo, do último testamento, subentende-se que as disposições que estão sendo contrariadas por este atual, por este novíssimo testamento, foram revogadas, então, de forma tácita. E como que seria a revogação presumida? A revogação presumida é aquela que acontece quando o testador destrói o testamento. Destrói, acaba com o testamento. Só que veja bem, não é todo testamento que pode ser revogado mediante essa revogação presumida. Por quê? Porque tem testamento que não pode ser destruído. Vamos lembrar as formas de testamento? Testamento cerrado. Lacrado, né? Quem que fica o testamento cerrado? Ele é feito lá, né, com um tabelião, mas o tabelião, ele apenas chancela com as testemunhas. Apenas o testador sabe do conteúdo do testamento cerrado. É por isso que fala cerrado, lacrado. Cerrado é a mesma coisa de lacrado, de fechado. É aquele testamento de novela, onde ninguém sabe o que o testador escreveu ali. Então, ele não fica no cartório. Ele só tem a chancela do tabelião. Mas ele fica com quem? Fica com o próprio testador ou com alguma pessoa de confiança do testador guardadinho ali. Então, é óbvio que se ele abrir aquele testamento, ele vai deixar de ser cerrado, ele vai ser destruído. Só que se ele fizer isso com a intenção de destruir esse testamento, sendo que só ele tem essa cópia, e isso ficar demonstrado ali na abertura do testamento cerrado, que ele quis destruir esse testamento, aí é considerada a revogação presumida. Mas, por exemplo, testamento público, como que o testador vai destruir um testamento público? Não tem jeito, porque o testamento público fica no cartório. Para ele revogar o testamento público, necessariamente ele vai ter que fazer um novo testamento. Não precisa ser um testamento público, ele pode fazer um testamento cerrado, um testamento particular, desde que seja testamento e desde que ele obedeça todas as formalidades legais do testamento. Por exemplo, assinatura de testemunhas. A gente sabe que todos precisam de 2 testemunhas, menos o particular. O particular exige 3, que é aquele que não precisa do tabelião. Né? Então, a maioria precisa da assinatura do tabelião,
Então, essas formalidades precisam ser obedecidas, ou seja, o testamento que revoga o antigo tem que ser válido, mas a revogação, presta atenção, a revogação não precisa ser feita num testamento da mesma natureza do que vai ser revogado. Ah, se eu quero revogar um testamento público, eu preciso fazer um novo testamento público? Não, você pode fazer um testamento particular, testamento cerrado, desde que seja testamento. Beleza? Então, tome cuidado com essa revogação presumida, porque a revogação presumida é quando o testador destrói, rasga, danifica o testamento com a intenção de destruí-lo mesmo, desse testamento não ter efeito jurídico. Não foi um acidente, não foi um ratinho que foi lá, não foi o cachorro que foi lá e comeu. O que acontece se o cachorro ir lá e comer o testamento? Se esse testamento puder ser reconstruído na abertura da sucessão, ele vai ter validade. Essa revogação presumida é quando o próprio testador não quer mais que esse testamento funcione, tenha validade, e vai lá e acaba com ele. É só nesse caso. Então, se a forma de testamento permitir esse acesso único do testador para destruí-lo, tudo bem. Agora tem forma de testamento, por exemplo, o público que fica no cartório, esse só vai poder ser revogado tacitamente ou expressamente através de outro testamento, e não pela forma presumida. Uma observação dentro dessa revogação presumida, a multiplicidade de exemplares. Por exemplo, a gente tem ali vários testamentos, várias cópias do mesmo testamento. Só que o testador, ele quer destruir esse testamento. Ele não tem acesso às outras cópias e ele rasga esse testamento. Por exemplo, um testamento particular. Não quero saber desse testamento. Rasgou, mas tinha ali 2 cópias desse testamento. Automaticamente, elas também serão revogadas, tá? Se for comprovado que o testador não tinha acesso a essas cópias e se for comprovado que a intenção do testador era realmente destruir o testamento que ele rasgou, aí acontece a revogação presumida. Lembrando que cada caso é um caso e isso tem que ser analisado em juízo, essa revogação, ok? Se alguém quiser questionar essa revogação desse testamento, tem que demonstrar essa inutilidade do testamento pela intenção do próprio testador. Senão o testamento vai ser válido. Se ele puder ser reconstruído, claro, né? Ok. Qual é o efeito da revogação? Ex nunc ou ex tunc? Será que vai retroagir? Se vai alcançar os testamentos antigos, retroage, né, gente? Então, é ex tunc, ou seja, desde a data da celebração do testamento. E alguma dúvida, gente? Vamos perguntando aí. Validade da revogação. Artigo 1971. Esse artigo 1971 tem 2 partes que você precisa entender o contraste. Primeiro fala uma coisa e depois fala outra. Tá? É igual gente indecisa, não sabe o que quer da vida. O artigo 1971 é desses. Olha só, primeiro, se cair essa aula, vocês já sabem, né? Entra no mesmo link. Então, vamos lá. Indecisão do artigo 1971. Ele fala o seguinte: a revogação produzirá seus efeitos, ou seja, aqui a gente já tem ideia de validade da revogação, né? A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia
do herdeiro nele nomeado. Aí tá, lei até aí só. Aí o que a gente pensa? Gente, mas espera aí. A revogação vai continuar valendo mesmo que esse testamento que fala sobre ela caducar? Sim, é isso. Porque, olha só, a revogação ela não é feita por testamento. Aí o artigo 1971 fala, sim, se o testamento caducar, ela vai ter validade do mesmo jeito. Só que, gente, veja bem, aqui fala de caducidade por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. É o seguinte, vou colocar isso na prática para você entender. O testador fez um testamento onde a fazenda de Pirenópolis ficaria para João. Esse é o testamento o primeiro testamento que ele fez. Né? Ele deixou um legado para o João. Qual o legado? A fazenda de Pirenópolis. Só que aí ele mudou, depois de 5 anos, ele mudou de ideia. Não. O João está super bem. A Maria, que é muito querida, tão quanto o João, só que ela está trabalhando demais e agora ela teve neném, ela não está conseguindo investir mais tempo de trabalho. Eu vou deixar esse legado para ela. Aí ele faz um novo testamento e nesse testamento ele nem comenta se revogou nada. Não é verdade nua e crua, não é revogação nua. Ele simplesmente escreve uma cláusula, uma disposição testamentária determinando que a fazenda de Pirenópolis vá para Maria. Quando da sua morte, que a Maria herde a fazenda de Pirenópolis. Então, automaticamente, houve uma revogação aí, certo? Uma revogação expressa, traça é coisa de filho de barata que dá na fazenda. A revogação foi expressa, tácita ou presumida? O que vocês acham? Tinha um testamento onde o João ficava com a fazenda de Pirenópolis. Aí teve um novo testamento agora, onde quem vai ficar com a fazenda de Pirenópolis é a Maria. Escreve no bate-papo, revogação tácita, expressa ou presumida? Estou esperando. Fantasia no ar. Quem lembra desse programinha? Isso, gente, vocês são muito inteligentes. Tácita. Porque não houve ali expressamente descrito que o último testamento estava sendo revogado. A nova disposição testamentária, como dizia, diferente, quando determina questão diversa do último testamento, tacitamente houve uma revogação. Muito bem. Aí, vamos voltar aqui para a validade. Mas aí, gente, Maria é simplesmente declarada indigna. E aí? Vai permanecer a validade da revogação do último testamento? Porque era do João. Aí fez um novo testamento onde a Maria que vai herdar a fazenda. Só que a Maria foi considerada indigna. Ou seja, o testamento caducou, perdeu o seu efeito. Então, a revogação, ela permanece ou não? É isso que a primeira parte do 1971 está dizendo. Apesar desse novo testamento, desse testamento mais atual, ter sido caducado devido à indignidade do herdeiro ou à sua renúncia, enfim, ali tem várias questões. Apesar desse testamento estar caduco, a revogação ainda vale. Ou seja, o João não vai voltar a ser herdeiro testamentário. Essa fazenda, então, volta para onde? Para o acervo da herança que será distribuída entre os herdeiros legítimos. Ai, professora, não tem herdeiro legítimo, herança jacente. Não vai para o João, a não ser que o João seja parente, esteja ali na ordem de vocação hereditária legítima. Ok, agora continuando, é o que dá a dúvida aqui, no 1971, porque primeiro, a primeira parte do 1971 fala de validade, mesmo com a caducidade do testamento que
revogou o antigo. Então, a revogação permanece válida. Aí, depois da vírgula, na verdade, depois do ponto e vírgula, diz o seguinte: não valerá. Não valerá quem? A revogação, nem 1,99. Não valerá a revogação se o testamento revogatório, ou seja, esse atual que revogou o antigo, for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Ou seja, gente, se esse Novo Testamento não tiver obedecido às regrinhas legais para a validade de um testamento, a revogação também não vale. Por exemplo, faltou capacidade, ou faltaram testemunhas para assinar, faltou capacidade para testar, faltou legitimidade para herdar. Então, se não forem obedecidas as regras para confecção do testamento, as regras legais, aí sim, nessa hora, a revogação também perde o efeito, também não tem validade. Certo? Então, o que está descrito no 1951, segunda parte é essa. Então, a primeira parte, ele fala que vai continuar valendo a revogação se o testamento caducar. Porque o testamento que caduca, ele ainda é válido, gente. Ele foi feito corretamente, ele é um ato jurídico perfeito, ele obedeceu todas as solenidades. Só que o herdeiro foi declarado indigno, foi excluído da sucessão. Então, apesar do herdeiro não receber a herança, o testamento ter sido declarado caduco, a revogação do antigo permanece. Essa fazenda, então, não vai para o João, ela vai para o acervo geral da herança para os herdeiros legítimos. Agora, segunda parte do artigo 1971 fala que também não vai valer a revogação. Não vai valer a revogação se o testamento que traz a revogação não obedecer às formalidades legais. Vai cair essa reunião, tá, gente? Aí vocês entram no link da aula novamente.